Obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem, nossos irmãos à distância, pela internet. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Como foi anunciado, o tema da noite é provações coletivas e a imprevidência do ser humano. As nossas fontes de consulta foram o Livro dos Espíritos, é que nós vamos basear mais a nossa palestra, que é a Lei de Destruição, o Espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, Revista Espírito Consolador, Espiritismo Comentado, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e o Desequilíbrio Ecológico na Visão Espírita. Vamos tentar fechar num pacote só esse tema. E como objetivo do estudo da noite, nós queremos ressaltar a importância do conhecimento das leis morais, a fim de que possamos melhorar a nossa conduta na sociedade. Vamos também analisar, do ponto de vista espiritual, os flagelos que assolam a humanidade. E reflexionarmos a respeito do uso mais construtivo do nosso livre-arbítrio e nossa fragilidade como seres humanos frente aos eventos climáticos que sempre aconteceram. As tragédias em nosso planeta prosseguem numa regularidade impressionante, só se modificando os locais atingidos, como a nos lembrar que é preciso cuidemos com maior intensidade dos objetivos que nos trazem ao mundo, sem nos prendermos em demasia às preocupações de ordem material, por serem estas transitórias e passageiras. As cenas impressionantes dessas tragédias nos mostram, mais uma vez, como somos frágeis em face dessas ocorrências, e o reduzido valor que tem diante delas os bens cuja aquisição nos consome tanto tempo e dinheiro. Na época da codificação, esses eventos também aconteciam. Vamos mais para trás, desde que o mundo começou a existir, sempre esses eventos existiram. E foram através desses eventos climáticos que foram se formando os continentes, se formando os rios, os lagos, etc, etc. Mas como a morosidade dos meios de comunicação era muito grande nessa época, as pessoas só iam ter notícia de algum evento que acontecesse na Europa, na Ásia ou na América do Sul, por exemplo, muito tempo depois. Às vezes anos se passavam para que nós pudéssemos ter conhecimento de um fato que se passava. Mas a coisa está tomando uma proporção tão grande em função do que nós vamos analisar um pouquinho para frente. Normalmente nós temos aquilo que nós chamamos hoje em dia de tragédias anunciadas. Então, a gente vê a ciência falando, olha, a coisa não está bem, nós estamos tomando um rumo muito ruim, perigoso para o ser humano. Mas existem pessoas, inclusive mandatários, que dizem, não é bem assim, isso é onda, o pessoal está inventando e a coisa não se passa dessa maneira. Mas, na verdade, existem sim essas tragédias anunciadas. Assim é que, em novembro de 2015, houve, em Minas Gerais, o rompimento de uma barragem mariana. Nesse rompimento, foram 19 vítimas. Esse evento é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo, cujo efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos 100 anos. Então, se nós imaginarmos 100 anos, esse efeito vai estar se fazendo sobre toda a humanidade de uma maneira direta ou indiretamente. Porque hoje tudo é globalizado, não é? Se nós vamos pescar um peixe, esse peixe pode estar cheio de resíduo metálico, pode estar com mercúrio e outros metais pesados.
as plantas, etc, etc. Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos estar envolvidos em algo que aconteceu lá em Minas. Mas não foi só isso que aconteceu lá. Recentemente, 3 anos depois, outra barragem se rompe. Agora, dessa feita em Brumadinho. 315 mortos. Esse rompimento é considerado o segundo maior desastre industrial do século e o maior acidente de trabalho do Brasil. Olhem a estatística: 14 milhões de pessoas atingidas direta ou indiretamente. Foi o que nós acabamos de falar. 14 milhões de pessoas. Mas vamos analisar o lado, não vamos olhar só o lado do desastre, vamos analisar o que isso mostra, segundo o Espiritismo, as mudanças que podem acontecer. Então nós dizemos aí, após essas tragédias, muitos espíritas têm se preocupado em argumentar sobre a questão da justiça divina do sofrimento coletivo, que gerou a desencarnação violenta de dezenas de pessoas. E nós fomos buscar em Emmanuel o seguinte: ele diz, a cada um conforme suas obras. Deus não produziu o mal, mas este é fruto da ignorância dos homens. Então, algo que é patente, é uma verdade absoluta. Por quê? Porque a ambição grande do ser humano em ganhar, fez com que fosse esquecido o lado das pessoas. Se fez barragens que poderiam, e como aconteceram, se romperam. Por quê? Elas foram construídas de maneira mais baratas para proporcionar maior lucro para as empresas que trabalham em função disso. Então ele diz o seguinte: Deus apenas o permite, porque sabe que dele sairá um bem maior. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre aquilo que lhe dermos. Então vejamos em seguida. Diz uma mensagem recebida ainda este ano pelo médium Mauri Rodrigues, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, por 2 espíritos, o espírito Leocádio e Marina Fidelis. Eles dizem o seguinte: os desencarnes coletivos não representam resgate de erros em vidas passadas, ou qualquer tipo de castigo ou punição. Também não são resultado da influência de espíritos desencarnados. A reflexão que os espíritos orientadores nos trazem, portanto, está em torno do uso mais construtivo do nosso livre-arbítrio, o que nos leva a pensar mais criticamente sobre os fatos que causam os desencarnes coletivos, ao invés de nos apegarmos às explicações que retiram de nós a responsabilidade sobre os fatos que ocorrem em nossa sociedade. É comum nós termos essa maneira de raciocinar como espírita, não é? Nós vamos logo para o lado do resgate. Não, é porque tinham que ser resgatados, tinham que morrer. Na verdade, nós temos que olhar o outro lado. Não podemos colocar a culpa só em termos de resgate coletivo. Nós temos que olhar o lado do ser humano. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Nós temos a liberdade de agir. E o que se viu? Se viu exatamente essa liberdade sendo usada de maneira irresponsável. Porque se ela fosse usada de maneira responsável, fosse previsto, como é previsto graças à engenharia moderna, não teriam acontecido esses fatos que, como nós vimos aí, vão levar 100 anos para serem dizimados os efeitos que esses rompimentos causaram. E normalmente nós dizemos logo, não, isso é resgate, não é? Ou então é influência de espíritos desencarnados. Não é, a coisa é daqui para lá.
e não de lá para cá. Nós permitimos que as coisas ruins aconteçam, porque nós abrimos as nossas guardas, nós direcionamos o nosso pensamento em relação a esses fatos erradamente. Pois bem, diz o Espírito Miramês o seguinte: os povos da Terra estão à beira de uma aprovação coletiva. Não é para meter medo para ninguém, é apenas uma constatação que eles, antes da gente, já sabem. Né? Os povos da Terra estão à beira de uma aprovação coletiva, cabendo aos homens lembrar que podem usar de algum socorro na reforma dos costumes. E ele continua: nos parece que as paixões nesta época são ativadas pelas trevas, fazendo os povos se esquecerem de suas obrigações espirituais. Quando os homens não atendem ao chamado do amor, a dor aparece com toda a sua força. Nós abrimos, como eu disse há pouco, a nossa guarda para que isso possa acontecer. Não precisa mais nós irmos buscar fundamentos ou esperar as coisas acontecerem. Com tudo que o ser humano está maltratando este planeta, nós estamos vendo, de fato, as coisas acontecerem. Como nós vamos ver mais adiante, como os cientistas estão chamando, que é o novo normal. Nós estamos presenciando tantos fatos que as coisas vão se tornando rotinas para nós. E é isso que é importante nós analisarmos, para nós não deixarmos que esses fatos se tornem normais na existência nossa. Pois bem, vamos aqui a um pouco de estatística. Diz a ONU que 1 milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção. 1 milhão de espécies. Isso é no nosso mundozinho, que é uma bolinha desse tamanho em relação ao universo. Eles continuam no relatório: ecossistemas, espécies, populações selvagens, variedades locais e raças de plantas e animais estão diminuindo, deteriorando-se ou desaparecendo. A rede essencial e interconectada da vida na Terra está ficando menor e cada vez mais desgastada. Esta perda é um resultado direto da atividade humana e constitui uma ameaça direta ao bem-estar humano em todas as regiões do mundo, disse o professor Settle, um dos participantes do estudo. Então, os cientistas estão mostrando o que a espiritualidade vem anunciando. Nós já estamos vivenciando isso. No nosso Brasil, na Amazônia, a destruição é tão grande que tem coisas que ainda nem sequer foram estudadas, foram descobertas. O potencial para a obtenção de medicamentos é imenso. Mas será que ainda vai dar tempo? Provavelmente sim. Porque nós estamos vendo uma nova conscientização, nós estamos vendo uma mudança de pensamento das pessoas. Nós vamos fazendo essa mudança. É claro que nós temos que pressionar as autoridades para que isso aconteça. Eu acho que deve ser há 2, 3 semanas, nós vimos as crianças na Inglaterra pressionando lá o congresso deles para que as coisas mudem. Então a gente vê que há uma perspectiva, há uma mudança. Essas crianças estão chegando com um potencial muito grande, estão entendendo muito mais do que nós das coisas que estão acontecendo no nosso planeta e querem algo melhor. Mas a ONU continua. Eles dizem que o impacto do aquecimento global em eventos climáticos extremos estão cada dia maior. E eles listam algumas formas de nós lidarmos com eles. E é interessante o seguinte: as mudanças climáticas provocadas pelo homem já causam ondas de calor e chuvas torrenciais que causam inundações e provavelmente contribuirão para futuros desastres naturais.
E eles dizem, não podem ser eles os culpados pelos dramas que acontecem. Então é fácil nós culparmos esses eventos climáticos. Mas a coisa já vem sendo avisada há muito tempo. E o ser humano agora que está acordando para isso. Então nós estamos vendo recentemente, nós vimos no Rio de Janeiro, né, chuvas torrenciais de um impacto violentíssimo. Isso vai acontecer. O avanço do mar está acontecendo. Quem já visitou aquele museu ali em Fort Lauderdale, tem lá umas estatísticas que assustam bastante a gente, mostrando como vai ficar a nossa área aqui, de Miami para cá, se isso for continuado. Quando vocês tiverem oportunidade, dê uma olhadinha lá no Museu de Ciências Naturais, que mostra muito bem isso. Mas eu acho que nem precisa, porque a internet já está aí para nos auxiliar nisso. Então é sério a coisa. Nós vemos o mar avançando, destruindo áreas que antes nem se pensava. São casas que a gente abre a televisão, assiste pela televisão, as casas estão sendo demolidas, estão caindo. Recentemente na Indonésia, quantas pessoas morreram? E aí a gente diz, não, isso é um resgate. Não é, não é. É o ser humano e a sua ambição que está fazendo tudo isso. Portanto, não é a chuva que mata, é a incompetência dos gestores. É muito importante essa frase. E a gente viu, o exemplo mais fácil de eu lembrar agora é exatamente no Rio de Janeiro. Eles mostraram a quantidade de bueiros totalmente obstruído pela lama. Totalmente. Não passa nada ali. Pode cair a água que for, vai inundar de qualquer maneira. Coisa que a gente não imaginava há 50, 60 anos atrás. O trabalho das encostas, ninguém se preocupa com isso. As construções mal feitas. E a gente está assistindo isso. Por quê? Porque são os que comandam, que têm que agir, têm que fazer alguma coisa e não estão fazendo. Portanto, diz o professor Thomas Stocker, que ele é co-presidente do painel intergovernamental de mudanças climáticas. É virtualmente certo que a intensificação da frequência e da magnitude dos extremos diários de calor e frio ocorram no século XXI. Portanto, no nosso século agora atual, né? Temporais serão mais frequentes em muitas regiões do planeta. Por isso é preciso se preparar para eles. As perdas e danos provocados por estes dependerão muito das medidas tomadas para proteger as populações e a propriedade quando a violência da natureza aflorar, acrescentou. E foi o que eu falei há pouco, né? Os cientistas dizem que é o novo normal. Então nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos também, para o norte, né? Uma mudança totalmente fora de época. Coisas que no outono, no inverno, a gente só ia ver, está acontecendo no dia a dia. Inundações, tempestades, furacões. E a gente está nessa casa única que é nossa, que é a Terra. Nós não estamos fora, nós não vamos olhar isso, não. É lá que está acontecendo. Não, está acontecendo onde nós vivemos. Mas vamos buscar um pouquinho, voltando para o Livro dos Espíritos, na terceira parte, para ver como essas coisas se casam. No capítulo que a Kardec trata de lei de destruição, eles dizem o seguinte, os espíritos, que há dois tipos de flagelos que assolam a humanidade. Uma é benéfica, outra é abusiva, é a qual nós estamos falando. Se não fosse o abuso, se não fosse a ganância de nós querermos cada vez mais, isso não estaria acontecendo. Nós estamos
colocando pesticidas nas lavouras de uma maneira totalmente irresponsável. Hoje nós já não sabemos se nós estamos comendo pesticida ou se nós estamos comendo realmente os legumes, as verduras. Está se preocupando hoje com vírus, bactérias de alto poder de destruição para o ser humano, por causa do uso indiscriminado de antibiótico. Antigamente se levava no quintal de casa uma galinha para chegar no ponto de abater, 6 meses no mínimo, e ela ficava daquele tamaninho, né? Hoje a gente vê as galinhas estão deste tamanho. Em 2 semanas. Então o uso de medicamentos nos animais que nós consumimos, antibióticos desordenadamente usados nos frangos, na carne de gado, etc. E aí nós estamos vendo que a Rússia teve que abater, a China, melhor dizendo, milhões de porcos por causa da peste suína. Se esta peste, ela por um motivo qualquer, ela se espalhar pelo mundo, nós vamos ter problemas sérios de alimentação, porque a nossa alimentação ainda é onívora, nós não comemos só legumes e verduras, mas até isto está afadado, a não ser que a gente tenha um pedaço de terra para plantar, o que aqui é impossível, não é? Se a gente morasse lá no sertão, lá nós podíamos fazer a nossa hortazinha e plantar aquilo que a gente comesse, mas nós estamos num mundo globalizado, e nós estamos sujeitos, de uma maneira ou de outra, a sermos atingidos por isso. Pois bem, dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, a primeira, que é a benéfica, ela é de natureza geológica, esse grifo é meu. Não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Quem os agrava? O ser humano, pela negligência em agir. Pois bem, a segunda, ainda o grifo meu, como o desequilíbrio ecológico, não previsto na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, que podem ser atenuadas pela inteligência humana desde que essa se preocupe com o bem-estar coletivo. Podem ser atenuadas pela inteligência humana. Então o ser humano ele é inteligente, muitíssimo inteligente. E é isso que as pessoas do meio científico estão buscando exatamente atenuar os efeitos disso tudo que nós estamos vivendo. Por quê? Se olha o lado, voltando a falar, já é uma repetição, o lado econômico, e aí você esquece o que está acontecendo, o que vai acontecer depois. O importante é o dinheiro que vem na frente. Por isso, é o que parece ter acontecido nos casos de Mariana e Brumadinho. O que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que após o rompimento das barragens, nós vimos pela televisão e ainda estão, os especialistas apontam formas alternativas de lidar com os rejeitos. Então, se nós olharmos o outro lado, como eu falei no início, a coisa vai num caminho em que a empresa é obrigada a mudar aquilo que está fazendo. Então, já há uma outra maneira de ver como usar ou armazenar esses rejeitos. Tecnologias de prevenção de ruptura das barragens. Nós vimos isso. Já mudaram a técnica de se fazer. Fecharam, várias estão fechadas, mas ainda com risco de rompimento. E outra maneira
de se fazer. Por quê? Porque nós vamos continuar precisando do minério. Não adianta dizer, não, então para a prospecção. Não é por aí. É apenas a maneira mais correta, a maneira mais sensata de fazer a exploração, porque nós vamos continuar querendo andar de carro, vamos continuar tendo os nossos utensílios, construindo as nossas casas, etc, etc. Então, o mineral ele é importante na nossa existência. O problema de legislação que nós vimos pela falha das pessoas humanas também, pela corrupção, se deixar passar. Então, algo que poderia ter sido evitado com uma legislação mais apertada, ela foi facilitada. Por quê? Porque por trás se forneceu pagamentos para essas pessoas que não pensaram no bem-estar coletivo. Portanto, graças ao meio de comunicação de que dispomos hoje em dia, muitos flagelos são amenizados, como as doenças e a fome. Hoje a gente se mobiliza quando acontecem esses fatos e a gente então começa a ajudar pessoas que estão do outro lado do mundo. As notícias em tempo real fazem com que as pessoas se mobilizem no amparo das necessidades dos povos atingidos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos analisar aqui o que significa esses termos muito usados ainda no Livro dos Espíritos. Lembrando que Kardec lançou em Paris o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Porém, só 18 anos depois, em 15 de janeiro de 1875, é que esse livro chegou ao Brasil. Então vejam como era a comunicação. Não dá nem para nós imaginarmos, mas era algo que fluía dessa maneira. Hoje você aperta uma tecla e a coisa já está na nossa frente, já está pronta na nossa mão. Então lá, quando foi feita a tradução, a nossa linguagem, a nossa maneira de falar, o nosso linguajar, era de uma época que se usava termos como flagelos. O que significa, portanto, o flagelo? São as catástrofes. E nós colocamos na questão, nós fomos buscar na questão 741, quando a tradução é feita da seguinte maneira: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Então vejam os termos. Hoje, muita gente não ia nem entender, como não entende, não é? Se nós usarmos conjurar, flagelos, eram de um século que passou, do século XIX, o linguajar da época. Então vamos, só para esclarecer melhor, o que significa conjurar? Impedir ou evitar com previsão uma situação que pode resultar perigosa. Então, se nós formos ver a tradução hoje do Livro dos Espíritos, nós poderíamos escrever: é dado ao homem impedir ou evitar os flagelos, vamos mudar os flagelos, as calamidades que os atingem. Vejam a diferença do português de hoje para o português daquela época. Então, por isso nós temos que prestar atenção no vocabulário que era usado numa época própria. Hoje, nós temos que ter uma nova leitura para poder entender melhor, muitas vezes, o Livro dos Espíritos. Porque sempre a gente conversa com as pessoas e tem gente que diz para mim: olha, eu já li, mas eu confesso que eu não entendo nada. É verdade, por causa muitas vezes do linguajar, das palavras usadas. Então nós que estudamos o Livro dos Espíritos, que damos aula, nós temos então que trocar em miúdo, como eu sempre falo, o que está escrito ali, para que se torne mais fácil para nós entendermos algo que é fundamental na doutrina espírita. Bom, pois bem, eles dizem o seguinte, em resposta à questão
741. Em parte é, não porém como geralmente o entendem, como nós entendemos. Muitos deles resultam da imprevidência do homem. Voltamos na mesma tecla. Imprevidência do homem. Nós somos os culpados. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar. Volta a palavra. Isto é, esclarecendo, prevenir se lhes sabe pesquisar as causas. Então vejam que no século XIX os espíritos já alertavam para isso. Se nós sabemos pesquisar a causa, nós sabemos cuidar da melhor resposta para o fato. E para terminar, é preciso que tudo se destrua, diz lá no Livro dos Espíritos, para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, dizem eles, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aqui todos nós incluídos, né? Mas eles ressaltam, a destruição abusiva não está prevista na lei natural, porque coloca em risco a vida no planeta. Então, lá no século XIX, os espíritos já nos alertavam que se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos colocar em risco a vida no planeta. Então, hoje, a gente vê, fazendo um parêntese, a aplicação já da energia eólica. Quantos cataventos já estão aí para produzir energia sem poluir, né? Então, sempre se fala na questão da usina nuclear lá de Miami, que é aquela área ali da Baía de Biscayne, etc., está contaminada. Eles dizem, não está. Mas quem é que sabe? Nós temos algum resultado em mãos do que é feito de análise naquela água? Os painéis solares, quando começou isso, a gente achava algo, né, fora de série. Hoje está se popularizando, está se tornando mais barato. Então, aqui também está se usando já um projeto grandíssimo de energia através dos painéis solares. Então, há uma preocupação para que essa destruição do nosso planeta não aconteça. E continuando o que eles dizem, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Toda destruição antecipada é o que o homem fez e ainda continua fazendo. E como destruição antecipada, eu quero lembrar os nossos costumes abusivos, só sem entrar em detalhes, só para que a gente lembre disso. O consumo desenfreado, né? Nós somos consumistas por excelência. A gente tem algo em casa, mas a gente não se pergunta quando vai no comércio, será que eu preciso comprar isso? E a gente compra, né? A gente já está com 30, 40 pares de sapato, mas tem uma promoção, a gente vai lá, compra mais um. Por quê? Porque é muito fácil. Se nós olharmos o outro lado, nós vemos que tem pessoas que não têm sequer um para calçar, não é? A destruição do meio ambiente, nós já falamos, a mudança climática, escassez de água doce, produção de lixo. É um verdadeiro absurdo que nós produzimos de lixo. E onde colocar tudo isso? Felizmente a ciência está trabalhando. Ontem saiu um resultado de uma pesquisa na Califórnia. Os cientistas já descobriram algo que é possível reaproveitar totalmente o plástico que é jogado no meio ambiente. A desertificação do solo. A gente olha áreas imensas destruídas pelo uso excessivo, mas já há um trabalho de renovação, né? A gente vê nas reportagens que, com cuidado, eu assisti essa semana uma no Brasil, em 10 anos ele reverteu uma área que era totalmente deserta numa área altamente produtiva, totalmente verde. Destruição da biodiversidade, nós já comentamos sobre isso. O crescimento desordenado das cidades. Voltando a falar nos gestores,
vão deixando construir. Quando a coisa explode, não tem mais jeito. Como nós vamos conseguir, voltando a falar lá do nosso Brasil, resolver o problema das favelas nos morros? É ilusão. Nós não vamos nunca conseguir resolver. E o problema continua. Portanto, esperamos que esses episódios despertem em nós a necessidade de trabalharmos nossa evolução no sentido de entendermos melhor as leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Ensinamentos que fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, a fim de que possamos melhorar a nossa conduta na sociedade. E lembrando Gandhi, ele diz: sejamos nós a mudança que queremos para o mundo. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja em nossos corações.